Graça e paz a todos vocês que estão junto conosco aqui no nosso canal Conexão Verdade. Deus abençoe, sou o pastor Marcos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, é importante que você se inscreva. Não seja ouvinte, mas inscreva para nos ajudar, tá certo? Aí sim você recebe todas as notificações do nosso canal, sempre uma mensagem nova para edificar a tua vida. Deixa o seu like, o seu joinha é importante e acima de tudo o seu comentário, que é importante, tá certo? E compartilhe com outras pessoas nossas mensagens, porque levamos a palavra de Deus com zelo, simplicidade e amor pela verdade. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do novo nascimento, não é? Vamos estar falando sobre essa doutrina muito importante para a tua vida, tá bom? A doutrina do novo nascimento é um dos conceitos centrais do cristianismo e refere-se à transformação espiritual radical que ocorre na vida de uma pessoa quando ela recebe a salvação oferecida por Jesus Cristo. O novo nascimento é essencial para a entrada no reino de Deus e é visto como uma obra de Deus na vida do crente, regenerando-o espiritualmente. Esse conceito é ensinado por Jesus em sua conversa com grande Nicodemos, no Evangelho de João e uma parte fundamental da experiência cristã. Vamos definir o que é novo nascimento. O novo nascimento é conhecido como regeneração. É um processo pelo qual uma pessoa é espiritualmente renovada, passando de um estado de morte espiritual para uma vida em Cristo. Não se trata de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual, onde o crente se torna uma nova criatura, com um coração e uma mente transformada, vivendo de acordo com os princípios de Deus. A palavra grega para regeneração, o novo nascimento, usado no Novo Testamento, é palingenesia, que significa novo nascimento, uma nova criação. O novo nascimento é a obra do Espírito Santo, que dá a vida espiritual à pessoa, fazendo-a nascer de novo. João 3,3 diz: Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A necessidade do novo nascimento, Jesus explica a Nicodemos que o nascimento era absolutamente necessário para entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, a razão pela qual é necessário estar relacionada à condição espiritual do ser humano antes da salvação, ele é espiritualmente morto devido ao pecado. O novo nascimento é a única maneira de um ser humano ser espiritualmente renovado e reconciliado com Deus. João 3,5 diz, respondendo Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Efésios 2,1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. A natureza humana, desde a queda de Adão, está corrompida pelo pecado. O novo nascimento é, portanto, necessário para restaurar essa relação com Deus e trazer o ser humano para a verdadeira vida espiritual. Como ocorre esse novo nascimento? Esse novo nascimento acontece pela obra do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo, a pessoa é regenerada, o que implica em uma mudança de interior significativa, onde o coração de pedra é substituído por um coração de carne, receptivo à vontade de Deus. O Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito em João 16,8, e é Ele quem dá vida espiritual. Tito 3,5 diz: não vem pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. João 3,16 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A regeneração pelo Espírito Santo é acompanhada por uma fé genuína em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e essa fé é essencial para a experiência, do novo nascimento. João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a importância da água e do Espírito para o novo nascimento. Em João 3,5, Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Isso é frequentemente interpretado como se referindo ao batismo e à obra regeneradora do Espírito Santo. O batismo em água é um símbolo externo de transformação interna que ocorre no novo nascimento, um sinal de que a pessoa morreu para o pecado e agora vive para Deus. No entanto, a verdadeira regeneração ocorre pelo meio da ação do Espírito Santo. E muitos dizem que a água, é a palavra de Deus que lava e que limpa. João 3,5 diz: em verdade vos te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Tito 3,5 diz: nos salvou pela lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. O batismo em água é um ato visível, mas a regeneração é um ato invisível, realizado pelo Espírito Santo, que transforma o coração e a vida da pessoa. Vamos falar sobre os frutos do novo nascimento. O novo nascimento resulta de uma vida transformada. A pessoa que experimenta o novo nascimento não apenas recebe o novo status diante de Deus, mas também começa a viver uma maneira nova, conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, 22 e 23, é uma evidência visível, não dessa transformação, é visível dessa transformação. A pessoa nasce de novo com um novo desejo por santidade, obediência a Deus e amor pelo próximo. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em Efésios 4 e 24 diz: e vos revestistes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo nascimento também implica em uma mudança de atitude em relação ao pecado e o mundo. O crente, agora regenerado, tem uma nova perspectiva sobre a vida e sobre a sua relação com Deus, buscando a santidade e vivendo de maneira que honre a Deus. Qual é a relação entre o novo nascimento e a justificação? Embora o novo nascimento e a justificação sejam distintas em termos teológicos, estão intimamente conectadas. O novo nascimento é a obra do Espírito Santo em dar vida espiritual, enquanto a justificação é a declaração de Deus de que a pessoa é justa devido à obra de Cristo. Ambas as coisas acontecem no momento da salvação. O novo nascimento nos dá a vida de Deus e a justificação nos dá o perdão de Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 3:7 diz: para que, justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. A justificação traz perdão para os pecados passados, enquanto o novo nascimento traz uma nova vida em Cristo, permitindo ao cristão viver de maneira justa e conforme a vontade de Deus. O novo nascimento e a vida eterna também é diretamente ligado. Jesus deixou claro que somente aquele que nasce de novo tem acesso ao reino de Deus e à vida eterna. A regeneração é o meio pela qual a pessoa é trazida para a família de Deus e, com consequência, recebe a promessa de vida eterna. Então, João 3:36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem desobedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O novo nascimento é, portanto, o início da vida eterna com Deus. E aqueles que são nascidos de novo são assegurados dessa promessa. A necessidade de permanecer do novo nascimento. Embora o novo nascimento seja evento transformador, a Bíblia ensina que os crentes devem perseverar na fé. Isso significa que, embora o novo nascimento seja a base para uma nova vida em Cristo, o crente deve continuar a viver de acordo com essa transformação, buscando constantemente crescer na fé, ser renovado no Espírito e permanecer fiel a Deus. João 15:4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Em 1 João 3,9 diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. A conclusão: a doutrina do novo nascimento é uma das fundações da fé cristã. Ela destaca a necessidade de um novo começo espiritual que é só possível por meio da obra regeneradora do Espírito Santo. O novo nascimento transforma a vida do crente, trazendo para uma nova realidade em que ele vive para Deus e tem a esperança da vida eterna. Essa regeneração espiritual é um presente de Deus que é recebido pela fé em Jesus Cristo e resulta em uma vida de santidade, obediência e comunhão com Deus. Que Deus te abençoe.